Veja no ICL Notícias, segunda edição. Sinal de alerta na aprovação de Lula. Pesquisa reforça a percepção de falha na divulgação das ações do governo. E muitas pessoas não têm noção do que é a complexidade de fazer comunicação num país diverso. As negociações não param. Ministros assumem discussões das emendas e pacote fiscal enquanto Lula permanece internado. Mais lenha na fogueira do racha na direita. Bolsonaristas comemoram inelegibilidade do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Você aqui não tem moral para se dirigir a mim. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também para você que nos assiste pela Pop TV no Rio Grande do Sul. Já chegamos com notícia, mas antes vou dar boa noite para os meus companheiros de bancada. Chico Sá, Rodrigo Viana, que estão combinando no look hoje. Pois é, par de vasos. Antigamente falava assim, né? Par de vasos. Par de vasos, aí perguntava, vamos cantar onde, né? Cantar onde? Pois eu não recebi a mensagem, então eu vim de azul hoje, gente. Chique no último. Pra combinar com vocês. Demais. E já vamos trazer informação, Rodrigo, porque, olha, assunto sério aqui, mas tranquilizados, estamos todos, na verdade, pelo médico do presidente Lula, né? O Roberto Calil Filho acabou de dar entrevista numa coletiva de imprensa explicando a respeito de um novo procedimento que o presidente Lula vai fazer amanhã. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Então vamos lá. Ele falou que isso é um procedimento que vem depois do procedimento cirúrgico, um complemento, né, Rodrigo, ao procedimento cirúrgico que o presidente Lula já fez, que é uma embolização, cateterismo, numa parte de uma artéria, que ele chamou, né, ele explicou tecnicamente, se chama artéria meníngea, porque quando você drena o hematoma, existe uma possibilidade de outras pequenas artérias ali causarem um sangramento. Então, esse procedimento complementar é justamente para evitar isso, não é, Rodrigo? Eu estava acompanhando, todos nós acompanhamos a entrevista, aquela entrevista tumultuada na porta do Sírio-Libanês, né, onde o Chico e eu já fizemos muita entrevista também, né, ali. Mas o doutor Calil deu a seguinte informação: é um procedimento relativamente simples, palavras dele, relativamente simples, nada é tão simples quando você mexe no cérebro de alguém. De baixo risco, ele disse, né? Relativamente simples, de baixo ritmo, de baixo risco, aliás, de baixo risco. É para minimizar o risco de futuros sangramentos. Então essa foi a informação do médico. Agora, ele estava tenso, né? Me chamou a atenção que o médico ali, no contato com os jornalistas, estava tenso, porque houve o seguinte: ao meio-dia, os médicos divulgaram um boletim dizendo que está tudo bem com Lula, está tudo correndo bem, ele está internado, vamos tocar para frente. Aí, às 4 da tarde, 4h30, sai um outro boletim dizendo: olha, está tudo bem, mas amanhã o Lula vai fazer um procedimento às 7 horas da manhã. Opa, o que é isso? Aí a notícia sai, né? A notícia espalhada é assim: Lula se submeterá a novo procedimento cirúrgico. Ou seja, vai fazer uma nova cirurgia. É o que a gente achou às 4h30. Aí você estampa isso, fica tenso. Quando você diz que é natural desse tipo de recuperação, muda a história. Ele foi ali para a porta para tentar tranquilizar, né? E havia também a discordância. A equipe médica não queria divulgar esse tipo de história, por achar até que é um procedimento que faz parte do protocolo desse tipo de recuperação. O Lula e a Janja, segundo o próprio Calil, disseram: opa, não, vamos divulgar. Porque os médicos, Gabi, iam dar a informação só depois de fazer. Então, às 7 da manhã de amanhã, eles fariam o procedimento complementar e tal, e depois é que eles dariam a informação. O Lula e a Janja... de imprensa para explicar, basicamente, como foi, para explicar. Né? O Lula e a Janja tomaram a decisão de não, avisa antes que o presidente vai passar por uma intervenção que é relativamente simples, mas é uma intervenção e por uma questão de transparência, né? O presidente Lula Fundamental. E a primeira-dama quiseram... Eu acho que agiram da maneira mais correta do mundo, é saúde de presidente,
tem que ser transparência total. O que me chamou a atenção, depois nós vamos mostrar, nossa equipe está recortando, editando, que acabou de terminar agora a coletiva, né? O médico Roberto Calil um pouco tenso na divulgação, porque eu imagino que tenha sido uma contrariedade, né? Os médicos não queriam falar, queriam fazer amanhã o procedimento. Aí veio a ordem presidencial, divulguem. Aí ele desce na porta, dá o boletim e depois fala com a imprensa assim, calma, né? Estava numa certa tensão o médico. Mas na informação em si é uma informação tranquilizadora por parte dele. Então, eu acho que teve esse lado para a gente observar. E amanhã também, segundo o médico Roberto Calil, nesse procedimento das 7 da manhã, eles fazem esse procedimento que como é que se diz? Um cateterismo, né? Então entra ali por uma veia femoral e sobe até o crânio para fazer o procedimento. E também vão, na sequência, retirar o dreno. Já retira o dreno. Então retira e fecha ali esta abertura por onde foi feita a intervenção no presidente Lula. Isso tudo vai acontecer amanhã, Chico. Muito bem. Eu acho Saúde, presidente Lula. Saúde, presidente Lula. E é importante, né? A gente já ter acesso a todas as informações. Achei que foi bastante didática a explicação do Dr. Roberto Calil. Deixou... Enfim, porque a primeira informação, né? Quando chega a primeira informação, todo mundo já ficou muito preocupado, claro. Ainda assim, é baixo risco? Existe o risco, né? A gente falou sobre isso. Mas, ainda assim, saiu primeiro na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo, então... A gente não tinha tanta informação sobre como que seria o procedimento, então já veio, esclareceu todas as dúvidas, conversou com os jornalistas e eu acho que isso é fundamental e importante, sim, acontecer antes do procedimento que vai ser de manhã. E a gente vai acompanhar. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre essa entrevista coletiva, mas o principal é isso que nós demos aqui na abertura do ICL Notícias segunda edição, né, Gabi? Isso. Num dia em que saiu uma pesquisa sobre a aprovação do governo e da própria ação do presidente Lula. A pesquisa Quest, nós vamos trazer alguns detalhes aqui no telão. Então, no dia em que o presidente Lula está ali no hospital, os médicos trazendo informação e sai pesquisa, né? Pesquisa que é feita periodicamente pela Quest. E ela mostra um certo equilíbrio entre aprovação e desaprovação à maneira de Lula governar. Vamos colocar aqui na tela o filme, né? É a curva, o histórico desta curva. Em azul, você aprova o trabalho do presidente Lula, é a linha azul. Você desaprova, é a linha vermelha. Olha aqui o resultado de agora, de dezembro, pesquisa Quest. 52% dos brasileiros aprovam o trabalho do presidente Lula, 47% desaprovam. Parece que nós estamos parados na eleição de 2022. É a diferença, mais ou menos, da vitória do Lula sobre o Bolsonaro. Então, a gente observa que essa linha teve variações, teve um momento aqui que quase empatou, depois o Lula abre um pouquinho, a aprovação melhora, né? E depois afunila de novo. Então, há um equilíbrio com uma leve vantagem para aprovação ao governo. É um governo mais aprovado do que desaprovado, mas por uma margem muito estreita. Chico, o que eu queria chamar a atenção é que a gente observa que neste ano de 2024 houve um momento em que melhorou. Olha aqui, ó. Sabe quando é que foi? Junho, julho. A aprovação abre em relação à desaprovação por 11 pontos. Né? Sabe o que aconteceu aqui? A gente estava comentando esta semana. Aquele momento em que o Lula vai para as entrevistas, vai falar com as rádios, né? Sai um pouco da toca e vai se comunicar por esse meio que muita gente acha, nossa, mas é antigo o rádio, mas você chega lá na ponta. Principalmente no Nordeste do Brasil. Foi a Teresina, foi a Fortaleza no Ceará, foi ao Recife, foi ao interior do Nordeste, foi também ao Sul, né? E aqui no Sudeste, deu várias entrevistas, e nesse momento, no meio do ano, foi inclusive, parece até que nós estamos fazendo campanha, mas não é, não tenho nada contra o Paulo Pimenta, acho um sujeito valoroso, um cara que teve um papel importantíssimo na resistência quando o Lula estava preso. Mas esse foi o momento em que o Paulo Pimenta saiu da SECOM e ficou ali se dedicando à reconstrução do Rio Grande do Sul. E a SECOM ficou na mão do Laércio, que era o número 2 dele. E por coincidência ou não, o Laércio tomou essa atitude de mais entrevista, falar com as rádios, furar o bloqueio, falar mais. E aí melhorou um pouco. Pode ter sido coincidência também, porque depois veio todo o bombardeio em relação ao pacote econômico e tal, a gente não pode desconsiderar isso. Mas só para a gente observar esta curva. E vamos ver por segmentos, a pesquisa faz o recorte por segmentos. Não muda muito em relação ao que a gente vem acompanhando, Gabi, desde a eleição.
Vamos ver aqui quem é que aprova mais o presidente Lula? É a próxima tela que a gente separou da pesquisa Quest. É um monte de número, não se assustem. Vamos começar por aqui, da esquerda para a direita. Onde que o Lula tem mais aprovação? Nordeste. No Nordeste, 67% aprova e 32% desaprova. Então é 2/3 e 1/3. Continua. Então, o Lula continua com muita solidez no apoio entre o povo do Nordeste do Brasil. Isso é fato. Segundo, população que ganha até 2 salários mínimos. Não houve, assim, uma redução na aprovação ao Lula ali. Também, 2/3, 63% aprovam, 34% desaprovam. 2/3 dos mais pobres continuam apoiando fortemente o Lula. Aí, população preta, parda, também há mais aprovação do que desaprovação. E eu chamaria muita atenção para as mulheres, Gabi. A vantagem do Lula entre as mulheres é de 10 pontos. Se dependesse só das mulheres, o governo estava muito bem aprovado. 54 aprovam, 44 desaprovam. Quando a gente vai para os homens, há um empate. Tem até um pouquinho mais de desaprovação. Então, os homens costumam ser mais à direita, mais bolsonaristas, mais de oposição ao Lula, e as mulheres com uma tendência de apoiar mais as políticas sociais, de ter, e compreender também o perigo do que está do outro lado. Pode até não gostar tanto do que o Lula está fazendo, mas o Lula é melhor do que a extrema-direita, tem um olhar social, tudo isso as mulheres valorizam mais. E a mulher, quem tem a percepção econômica na prática. Também, o econômico. Sabe, do preço do feijão, do arroz, do que vai gastar para fazer uma refeição, do que vai dar para alimentar seus filhos, suas filhas. Então, a percepção da mulher é mais refinada, digamos assim. E vale tanto para a questão social quanto para a econômica também. É ela que, em muitas famílias, a mulher é que controla o orçamento e que vê o que está acontecendo ali na ponta. Então, se você juntar mulheres de baixa renda, é onde o Lula tem mais apoio. Mulheres de baixa renda, negras, têm mais apoio. E onde tem menos apoio? Entre os homens e entre os mais ricos, gente. A hora que você sobe, não estou falando de rico, ricaço, assim, estou falando de quem ganha mais de 5 salários mínimos, que hoje dá 7, 8 mil reais. Acima desse valor, aí a desaprovação é muito maior do que a aprovação. É 59-39. É fundamental, então, para o Lula investir nesse projeto de isentar quem ganha até 5 mil do imposto de renda. Nós vamos daqui a pouco conversar sobre isso com o Demore. A pesquisa também entra nesse detalhe. As pessoas sabem ou não sabem desta proposta de isentar? Muitas não sabem, mas aprovam, mas apoiam. Então, é fundamental, se puder voltar naquele telão cheio de número aqui, desculpa, pessoal, é um monte de número, né? Porque a hora que você pega aqui quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, que é justamente quem seria beneficiado por isso, que nós estamos falando aqui quem ganha até 5 mil. Aqui é um empate, 50 desaprova, 48 aprova. O Lula pode quebrar essa barreira e melhorar a aprovação dele jogando com isso, sabe, gente? Com essa isenção do imposto de renda, que é uma proposta dele de campanha, que está no pacote do Haddad e tem que pegar isso debaixo do braço e transformar numa bandeira do governo. Está muito claro. Daqui a pouco o Demore chega e a gente vai analisar, conversar mais sobre isso. Aqui nós estamos falando da aprovação ao Lula, a maneira do Lula governar. Até eu fico curioso para saber, Chico e Gabi, o povo brasileiro tem uma coisa assim muito, de muita solidariedade. O Sérgio Buarque falava o homem cordial, a mulher cordial. Quando a pessoa vai para o hospital, até isso aumenta, Você fica assim, poxa, o Lula, quanta pressão que ele sofre, Isso tudo pode ser fruto também. Será que a popularidade dele vai mexer, vai ter alguma mudança estando internado, que as pessoas torcem mais para que ele fique bem? Pode ser. Essa pesquisa não captou isso ainda, porque foi feita agora, Então... embora tenha muito corvo, tem muito corvo por aí que está desejando a morte do presidente. Sim. Principalmente em manifestações em redes sociais da extrema-direita. Mas eu creio que sim, mexe com a sensibilidade do povo brasileiro essa hora de apoio, de desejar saúde. Eu acho que pode mexer sim. Pode mexer, apesar do Lula estar sendo muito discreto e, como a gente já falou ontem, está apostando numa comunicação mais técnica. Tanto que ele insistiu para que os médicos dessem a coletiva e avisassem que vão fazer um novo procedimento amanhã. Bom, e a pesquisa pergunta também sobre o governo Lula. Também há um equilíbrio muito grande entre aprovação e desaprovação. Vamos dar uma olhada? É mais uma tela que a gente coloca aqui para vocês observarem desta pesquisa. Agora, aqui há um dado preocupante. O Lula, no histórico,
quando ele termina o segundo ano de mandato, que é o momento que nós estamos, né? Está terminando o segundo ano de mandato, quando você compara a outras pesquisas nessa mesma fase de governo, está muito abaixo do que ele esteve no primeiro governo, no primeiro mandato, no segundo mandato, do que esteve a Dilma, do que esteve o Fernando Henrique Cardoso. Então o Lula 3, está aqui, ó, Lula 3 2024. Você considera o governo positivo, negativo, ótimo, bom, ruim, péssimo? Olha, 33% ótimo, bom, 31% ruim, péssimo. É quase um empate. E no meio do caminho, 34% de regular. Então, é um equilíbrio, assim. É um governo que está ali, ó, né, se equilibrando para não cair, né, assim, não cair a popularidade. Então, é um governo que, comparando com o Lula 1, especialmente o Lula 2, está num patamar abaixo. Ele é muito próximo da aprovação do Bolsonaro no segundo ano de mandato. Ele está à frente do Fernando Henrique do segundo mandato, do Temer, e está muito próximo do Bolsonaro. Então, é um sinal amarelo. Por isso que na nossa abertura aqui na escalada, Gabi, a gente falou um sinal amarelo, porque no segundo ano de mandato, o Lula não é que seja nenhuma tragédia, está caindo pelas tabelas, não. Mas parece que o país está congelado na eleição. Numa eleição muito disputada, dividido ao meio. As políticas sociais, a estabilidade econômica não chegaram lá na ponta, a sensação de bem-estar, tudo isso que a gente vem discutindo ao longo do tempo, né? Porque você pega o Bolsonaro, superando ele, pouco mais superando, tendo feito nada. Feito nada, sem PIB, sem obra, sem planejamento, sem saúde. E já com pandemia aqui. Já com pandemia, sem nada. Absolutamente pelo fanatismo. E supera o Lula, que tem números para mostrar na economia, que tem quase 4% de PIB esse ano de 2024, que tem a queda assim, avançada na miséria, na fome, que é o contrário da fila do osso. Eu acho que o governo tem números muito bons para essa medição da pesquisa. Pois é um resultado medíocre para um governo que eu considero de razoável para bom. Então, é um resultado da pesquisa abaixo do que poderia ser. Ô, Chico, você falou bem, né? O Lula está um pouquinho abaixo do Bolsonaro no ótimo bom. O Bolsonaro tinha 35, o Lula 33. Mas leva uma leve vantagem. Isso, né? na desaprovação é o contrário. No regular também, né? É isso, Gabi. O Bolsonaro era mais reprovado, ó, tinha 33% de reprovação, estava ali na pandemia, naquele momento em que o Brasil descobria que tinha um presidente negacionista. Então, é praticamente igual. O Lula agora e o Bolsonaro ao final do segundo ano do mandato. São os números que a gente pode apontar, acendendo realmente um sinal amarelo para o governo Lula, num momento delicado, porque o presidente está no hospital. Nós vamos falar de tudo isso e o Leandro Demore chega já, né, Gabi, para conversar com a gente, trazer outros... Essa pesquisa é super extensa. Ela pergunta sobre sensação econômica, pergunta, você já ouviu falar que o Lula está propondo isentar até R$5 mil? A maioria não sabe, Chico. Não entende direito. Então, está faltando explicar. Por que o governo não tomou isso como uma bandeira debaixo do braço e levou para a população? Tem que falar mais. Não pode ser o pronunciamento do Haddad só. Tem que ser uma campanha, tem que ser algo assim exaustivo. Mas vamos deixar, daqui a pouco o Demore está chegando e vai conversar bastante com a gente sobre isso. Está chegando daqui a pouquinho, mas antes disso eu quero lembrar do lançamento que a gente teve ontem aqui. Nossa, demais. No ICL. Excelente, né? Nossa Heloísa Vilela trazendo, junto com a nossa equipe, claro, porque como a gente sempre diz aqui, né, muito conjuntamente, tudo é feito um trabalho muito grande em equipe aqui, mas Elo Vilela gravou com diversos especialistas, analistas, o que vem a partir da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Então, a gente até exibiu ontem já sobre a série, né, os 2 primeiros episódios, né, da série. Mas dá para assistir a série completa na nossa plataforma do ICL. E a gente teve também uma conversa, não só da Elo, mas também com o Eduardo Moreira, com o professor João César de Castro Rocha, ou seja, uma aula aqui, e com James Green também sobre esse tema. Então, além da divulgação da série, da nossa estreia exclusiva aqui no ICL, a gente trouxe esse mega debate também com esses nomes importantíssimos. Então, fica o convite também para você acompanhar a série Ameaça Global, os perigos da nova era Trump, que vem a partir já do ano que vem e vai ter muitas consequências para o mundo todo, né? Olha, eu assisti ontem o primeiro episódio apresentado pela Elo, aliás, uma edição, né, super bem feita, da minha equipe toda de parabéns, Chico,
além do debate excelente, é muito bacana você ter reportagem, né? Porque a Heloísa Vilela foi entrevistar lá um jovem republicano em Nova York, o sujeito fazendo campanha para derrubar o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, um republicano de Nova York. Aquilo chamou muita atenção, Chamou, um sujeito filho de imigrante indiano. E ela pegou também aquele caso clássico, uma imigrante latina dizendo: tem que tomar cuidado com esses imigrantes ilegais. Aí ela pergunta: e a senhora quando entrou aqui era imigrante ilegal? Ah, não, eu estava sem documentos também. Mas agora que ela se legalizou, ela quer... Não, personagens incríveis que explicam toda a história, né? Nossa, vale muito a pena, muito bem feito. Reportagem com a qualidade Elo Vilela. Selo Heloísa Vilela de qualidade. Carimba que é dela. Chico. E tem também ainda a oportunidade para quem assinar agora para assistir a Ameaça Global, também garantir, né, os presentes especiais são os mesmos que foram anunciados ontem. Então, ainda está valendo, gente. Vou dizer aqui quais são, hein? Então, além de ter acesso a todos os nossos cursos, conteúdos exclusivos da nossa plataforma, tem também o livro Como Parar o Relógio do Juízo Final, do Noam Chomsky, o finalista também do Jabuti deste ano, 2024, do Eduardo Moreira, A Intenção Primeira, o Utopia para Realistas, de Rutger Bregman, e também Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. Então, todos esses livros você recebe na sua casa se você assinar agora, além do nosso certificado digital, você está vendo ali, de membro solidário. Então, você vai lá em icl.com.br para garantir todos esses presentes e as nossas condições também especiais para esse lançamento da série A Ameaça Global. Excelente, então. Recados dados, vamos voltar para a nossa pesquisa Quest, então. O Genial Quest, Rodrigo já apresentou vários pontos interessantes para a gente discutir aqui a respeito da popularidade do governo Lula. O Demore está chegando para continuar essa conversa junto com a gente e ele pediu especificamente para a gente falar, né, para a gente trazer aqui os recortes da pesquisa falando sobre falha de comunicação na divulgação da proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Isso é muito importante, né? Porque é um aspecto ali que mexe com a popularidade do governo, né? E a Genial Quest indica que a maioria dos brasileiros sequer ficou sabendo dessa proposta do governo Lula. Isso é fundamental também e influencia na popularidade do presidente Lula, né, Chico? Olha só, a gente está vendo aí na tela. 43%, a gente está vendo em porcentagem aqui, né? Já sabia, 43%. Ficou sabendo agora, 56%. Ou não sabe, não respondeu. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você tem a sua medida com maior possibilidade de aprovação popular e ela não foi comunicada. Ela fica no depoimento, na rede de emissoras, no depoimento do Haddad e na repercussão ali, jornal, rede social, mas ela não é bem comunicada. Não, acho que é isso que o Demore quer comentar, né? É isso. Cadê Leandro Demore aqui na tela com a gente? Agora sim. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, gente? Bom, isso aí mostra, né? A gente tinha comentado quando o Haddad, fez o anúncio, né, do pacote fiscal, e já nos bastidores já se ouvia isso, depois a gente ficou sabendo com mais clareza que tinha um debate muito intenso dentro do governo. Uma ala do governo queria anunciar primeiro só os cortes e absorver o impacto, né? Tomar a porrada e tentar ficar em pé ali, tentar aprovar isso no final do ano, contando um pouco com as festas natalinas e as pessoas indo para as férias e aquela coisa toda, tentar diluir um pouco isso e aí tentar passar a votação, passar pela Câmara, passar pelo Senado, fazer a coisa andar e depois, em um outro momento mais oportuno, anunciar só o pacote das notícias boas. Tinha essa ideia dentro do governo. Bom, essa ala foi vencida por uma ala que achava que tinha que anunciar tudo ao mesmo tempo, porque acreditava que isso ia amenizar as críticas, ia fazer as pessoas olhar as coisas positivas também. Bom, a gente viu que as críticas não foram amenizadas, o mercado sentiu o cheiro de sangue, né? Sentiu sangue na água, foi para cima, a imprensa corporativa foi para cima, o dólar foi para cima, a bolsa foi para baixo. A gente teve umas semanas muito complicadas aí para o governo federal e essa informação importante sobre o imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000, ela ficou diluída, ela não foi comunicada propriamente e essa pesquisa agora, claro, pesquisa a gente sempre fala, né, gente? Pesquisa não é
a verdade cristalina, absoluta, cada pesquisa tem sua metodologia, pesquisas erram também, né? Isso aí é para nos dar uma ideia, mais ou menos, de que a ala que gostaria de divulgar, fazer as duas divulgações separadas, Gabi, aparentemente tinha razão, porque não teve espaço para que essa informação circulasse, né? O que aconteceu? O Haddad fez aquele pronunciamento na televisão, isso é importante, atinge milhões de pessoas, a televisão ainda é o meio mais acessado pelos brasileiros, né? Mas acontece que no dia seguinte, a repercussão foi sobre os cortes. Por um lado, o mercado falando que era pouco, que 70 bilhões era pouco, que não era suficiente, batendo o pé em relação a aumentar imposto de quem ganha mais de tantos R$1.000 por ano, que são as pessoas um pouco mais ricas, né? Por outro lado, uma parte das críticas vindo, inclusive, dentro do campo progressista, falando que ia ter corte no BPC, que vai ter uma limitação para o salário mínimo. Então, no dia seguinte ao anúncio, as notícias foram só negativas. Na semana seguinte, só negativas. O Haddad e o governo não conseguiram nem respirar para falar das notícias boas, porque estavam todo o tempo no corner do ringue tentando responder às notícias negativas. Então agora a pesquisa mostra claramente, né, que isso aí passou ao largo. Claro, né, a gente tem milhões de brasileiros também que cada vez se informam menos, né? Eu fiquei até impressionado, Gabi, só para concluir o raciocínio, domingo estava num almoço de família, né? E aí estava lá com a família toda, tal, com pessoas de todas as idades, né? E a galera mais nova da família, até gente assim já de 18 anos, tal, né? Não sabiam, nunca tinham ouvido falar na história, ficaram impressionados. Era pela primeira vez que estavam ouvindo aquela história do rapaz que foi jogado da ponte pela PM de São Paulo. Nossa. Veja, é uma história que girou o Brasil, de comunicação simples, né? Não é uma reforma tributária, não é um corte, não é gasto do governo, não é déficit, é um PM jogando uma pessoa de uma ponte. As pessoas não sabiam disso. Então a gente tem um problema também de milhões de brasileiros que vivem em um limbo informacional, que não consomem mais notícia, e aí você soma isso, aparentemente a pesquisa confirmando que a maneira como foi feito o anúncio foi uma maneira desastrada, né, Gabi? Exato, Demori. Eu queria também, falando a respeito, não deixa de ser, né, a comunicação, mas... É comunicação, essa coisa da saúde. Nesse caso, né? a comunicação da saúde do presidente Lula. Retomando aqui para quem está chegando agora, né, Demori, o presidente vai passar amanhã por um novo procedimento no cérebro. É um procedimento, como explicou o Dr. Roberto Kallil, que vale a pena, né, a gente retomar, que é a fala do Dr. Roberto Kallil, é um procedimento, né, depois do procedimento cirúrgico, quer dizer, uma continuação do procedimento cirúrgico que já foi feito. Ele está se recuperando bem da cirurgia, já teve uma divulgação hoje de boletim médico pela manhã, pelo Hospital Sírio-Libanês, dizendo que o presidente Lula está lúcido, orientado, está conversando. Depois o médico dele também disse que ele está se alimentando normalmente. E agora à tarde, o hospital disse, foi a primeira divulgação. O hospital divulgou que o presidente vai passar por um novo procedimento amanhã, 7 horas da manhã. Então, você está vendo aí na sua tela a divulgação do boletim médico do presidente Lula das 4h30 da tarde, dizendo ele permanece sob cuidados intensivos, passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou, recebeu visitas de familiares, mesmo na UTI, porque Lula sim continua na UTI para ficar em observação. E aí, como parte da programação, fará, olha só, complementação de cirurgia com procedimento endovascular, que é a embolização de artéria meníngea média amanhã pela manhã. Então, vamos traduzir isso aqui, né? Porque está muito técnico. Porque o Dr. Roberto Kallil já explicou que isso basicamente é um procedimento complementar para minimizar um risco de sangramento. Tá? De artérias menores ali que podem voltar a sangrar. É isso que vai acontecer. Então, aí depois fala do acompanhamento da equipe médica e tal. Pode falar, Rodrigo. Não, o que eu ia dizer, só para o Demori poder entrar nesse debate também com a gente, Demori, quer dizer, há um primeiro boletim na hora do almoço dizendo tá tudo bem com o presidente, ele está se alimentando, está lá com os parentes, vai dar tudo certo. De repente, 4h30 da tarde, vem a informação, o Lula vai fazer outro procedimento na cabeça. Nossa, as pessoas ficaram, o que está acontecendo? E aí o hospital divulga este boletim que a Gabi acabou
de ler aí, né? Estava aí na tela. E, na sequência, o médico Roberto Calil, por volta de 5h30 da tarde, deu uma entrevista para explicar isso. Temos o vídeo até. Nós temos o vídeo. Vamos ouvir, porque isso tudo gerou um certo debate. Por que não falou logo que vai fazer a cirurgia? Que não é uma cirurgia. Ele não gostou do vazamento? Vazou, né? E aí eles tiveram que falar. Vazou e ele correu atrás da história. Pode ser isso. Vamos observar o que disse o Calil na porta do hospital sobre esse procedimento, que é um procedimento simples, ele mesmo vai explicar. Vamos lá. A evolução do presidente foi ótima, o presidente se encontra bem, sentado, conversando, comendo, se alimentando. Ok. Já estava sendo discutido como complemento ao procedimento cirúrgico esse tipo de embolização, que é um tipo de um cateterismo, né? Que ele vai embolizar a chamada artéria meníngea. Por quê? Porque quando você drena o hematoma, tá? Tô falando bem calma, quando você drena o hematoma, tá? Existe uma pequena possibilidade de no futuro as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento, entendeu? Então isso não é impossível acontecer. Este procedimento complementar ao procedimento cirúrgico é para minimizar o risco de no futuro isso acontecer. Esse procedimento demora, não é em centro cirúrgico, é numa sala de cateterismo. Esse procedimento deve demorar em torno de mais ou menos 1 hora. Doutora, como é que é a anestesia? É via femoral, é uma sedação ou uma anestesia, é via femoral, é um procedimento relativamente simples e de baixo risco. Esse procedimento não atrasa a alta, não fica mais tempo em tempo por causa disso. Ô Demore, eu vou passar para você, mas só para complementar, porque o Dr. Roberto Calil deu uma longa entrevista, né? E acho que vale a pena dizer que ele disse que essa operação já era prevista, tá? Desde a cirurgia, só que eles estavam ali debatendo para ver, né, o quanto seria necessário ou não. E que não vai alterar a previsão de alta do presidente Lula, também continua sendo a previsão para a semana que vem. E uma outra coisa, nesse papo ali com os jornalistas, meio tumultuado ali na porta do hospital, ele disse: foi a pedido de Lula e de Janja que os médicos resolveram divulgar que farão esse procedimento amanhã. Porque a ideia inicial, Demore, era faz logo e depois que fizer, a gente avisa, só amanhã. E o Lula falou, não, avisa antes. E aí ficou esse diz que disse. Mas a gente pode também conversar sobre isso em função de comunicação, né? Porque gera um Vaza, porque é a Mônica Bergamo que dá, né? A jornalista Mônica Bergamo deu a informação. Vaza, depois a gente que corta para essa coletiva aí do hospital. Primeiro foi espalhado o mundo afora. É isso, Demore. Claro, né, Chico? Claro que vai vazar, né? Sim. É evidente que vai vazar. O hospital imaginar que pode segurar qualquer procedimento em relação ao presidente da República internado, pelo amor de Deus, gente, por mais que haja uma segurança ali, é uma UTI, tem um pouco acesso, mas as pessoas circulam, enfermeiros circulam, pessoal de limpeza circula, médicos circulam, a informação vai vazar. Esses procedimentos entram nos sistemas, várias pessoas têm acesso aos sistemas, tem os sistemas de compras do hospital, tem o sistema lá do hospital onde está todo um instrumental que vai ser usado, que é um almoxarife, onde aquilo vai sair, vai para o bloco cirúrgico, vai ser para o paciente do quarto e tal. Pelo amor de Deus, é óbvio que isso vai vazar. Quem já teve pacientes, pessoas da família ou próximos internados, sabe que essas comunicações são feitas pela família, e isso pode ser avisado com antecedência, no dia da cirurgia mesmo, poderiam ter falado, olha só, agora foi operado, está em observação, está bem, está lúcido e tal, mas nos próximos dias, eventualmente, pode passar por um novo procedimento, que é o procedimento XYZ, ainda mais porque são procedimentos que têm alguma intercorrência que acontece, não é nada grave, pelo que a gente entende aí, né? A gente vai ter, aliás, um médico neuro amanhã no ICL Notícias primeira edição para explorar um pouco mais esse assunto, para explicar para as pessoas o que está acontecendo, mas é basicamente para você reduzir o fluxo sanguíneo no cérebro para evitar novos coágulos e novos sangramentos. Então isso poderia ter sido falado lá atrás, né? Eu não sou médico para ensinar o Dr. Calil como fazer o trabalho dele, mas, né, Chico, a gente tem alguma experiência com divulgação de boletins médicos, de autoridades públicas, que a gente sabe que qualquer coisa deixada para trás alimenta a teoria da conspiração, deixa as pessoas com medo, e aí gera todo esse tumulto, né? Então, realmente está sendo feito, isso eu posso imaginar que não seja nem
uma questão de governo, né? Isso é uma questão da maneira como o hospital está se comunicando nessa correria, vai ali para a porta do hospital, fala com os jornalistas, um pouco impaciente também, né? E isso tudo vai gerando corte para a rede social e vai alimentando teorias malucas da conspiração, né? Não, e essa história de que você não segura informação, eu vou dar um testemunho, eu era repórter. O Maluf, estamos falando de um prefeito, hein? O Maluf era prefeito de São Paulo, ele se interna no Hospital Sírio-Libanês. Eu cheguei 6h30 da manhã no hospital e ele se internou e ninguém explicou o que ele ia fazer. Ele ia tentar esconder. Eu fui na portaria e falei, o doutor Paulo Maluf está internado? Tá. Posso ver a ficha? A mulher que estava na portaria me mostrou. Prostatectomia radical. Ia retirar a próstata. Falei, bom, então ele está com câncer de próstata. E o Maluf estava escondendo a informação. Quando a gente deu a informação na TV, aí ele teve que confirmar, olha, realmente, prostatectomia, é um tumor, etc. Então imagine, se isso com um prefeito acontece, com um presidente você não ia segurar nunca a informação. A nossa equipe estava lembrando aqui da divulgação da tomografia da dona Marisa, né? Sim, aí um caso escabroso, né? É um caso criminoso, Foi né? aberto até sindicância, né, do Conselho de Medicina, mas acho... Não, e uma outra coisa que se coloca aqui, bom, ok, os médicos é que dão informação, mas trata-se de um presidente da República. Não tem um porta-voz? Não tem um chefe da comunicação? Ele não trata junto com os médicos? Não faz o boletim junto? Não, faz um boletim, depois o presidente diz, não, mas tem que colocar... Gente, não é a primeira-dama, o presidente que está se recuperando que tem que decidir isso. É uma equipe técnica de comunicação com um procedimento de comunicação. Me parece aqui algo assim meio improvisado. Aí vai o médico com uma cara meio mal-humorada, dá a entrevista, deu informações corretas, técnicas, tudo bem. No conteúdo, tá tudo ok. O doutor Calil explicou bem, não é algo do outro mundo. Mas é um procedimento do presidente da República... em menos de 72 horas, pela segunda vez, vamos fazer um procedimento na cabeça do presidente da República. Exatamente. Tem que explicar, né, Chico? Tem que explicar. Não dá para passar batido. Não, falta... Rodrigo, vai. Chico, só para complementar, eu cobri o acidente do Felipe Massa na Hungria. Lembra quando ele teve uma mola que soltou do carro do Rubinho Barrichello e bateu no capacete dele, né? E foi um acidente que foi muito grave, né? O capacete, por sorte, segurou a onda aí, mas deu um traumatismo, ele foi internado e tal. E nós ficamos, na época, se eu não me engano, 7, 8, 9 dias na porta do hospital, lá em Budapeste. Isso aí, se eu não me engano, era 2009, acho que foi 2009. E aí ficamos na porta do hospital lá, eu estava cobrindo na época para o Portal Terra e para a Rádio França Internacional, fazendo rádio para a França e texto para o Brasil. E estava todo mundo lá, estava o pessoal da Globo, né, na época a Mariana Becker, aliás, que era repórter já de Fórmula 1, estava a imprensa internacional, as agências. 2 vezes por dia, com horário marcado, os médicos saíam na porta do hospital, davam toda a ficha do Felipe Massa, o que é que está acontecendo, como é que está a situação agora, e amanhã o que pode acontecer? Amanhã, se tudo correr bem, a gente não vai fazer nada. Caso a gente precise fazer alguma coisa, os procedimentos que a gente talvez possa fazer são esses. Esse aqui é simples, esse aqui não é, esse aqui funciona assim, esse aqui funciona assado. Fora isso, o Titônio, que é o pai, né, do Felipe Massa, e a família também, volta e meia, estavam lá na porta do hospital, depois que os médicos saíam, né, ficavam lá batendo papo com jornalistas, falando, como é que tá o Felipe, aí dando detalhes mais, assim, hoje tá tranquilo, almoçou uma sopa, tava com apetite, tá beleza, tá assistindo televisão. Então, você dando esse dia a dia, assim, você municia a imprensa de notícias que você coloca ao público na cena, você coloca o público lá na cena, bom, tá desse jeito, o clima tá isso, aquilo, outro. Então, aquilo lá foi uma lição para mim, cara, uma semana na frente do hospital com muita informação dos médicos, e aqui a gente tá vendo um pouco de bate-cabeça nessa história aí pelo Hospital Sírio-Libanês, né? Eu me lembro também, eu fiz a cobertura do estado de saúde do então prefeito, né, Bruno Covas também, porque algumas... Sim, foi um momento delicado também. Foi muito delicado. E eu estava ali todos os dias no hospital e algumas pessoas, alguns jornalistas receberam a informação com antecedência. Isso, inclusive, gerava ali um mal-estar muito grande entre os jornalistas, né? Porque, gente, querer dar informação sobre a morte de alguém, é realmente muito, enfim, antiético para dizer o mínimo aqui. Mas isso também gerava toda essa expectativa de que a cada momento ia chegar uma informação nova. Todo mundo sabia da piora das condições de saúde. Ô, Gabi, tem algumas pessoas no nosso chat falando assim, mas espera aí, eles não têm direito à privacidade? Gente,
no meu entendimento, tem direito à privacidade, mas estamos falando de um presidente da República. Então, a saúde do presidente da República, a informação tem que ser dada com clareza, com transparência, não pode ficar escondendo informação, né? Aliás, se você tenta esconder, é pior, porque daí parece que é alguma coisa grave. O Lula fez muito bem de dizer, é para dar informação antes. Então, eu achei que, assim, nesse caso, o Lula é quem agiu melhor, ou a Janja, né, quem tomou a decisão de divulgar e de colocar isso para frente, Chico. Deveria haver, no meu entendimento, também uma nota ou um porta-voz dentro do hospital da Presidência da República para falar pelo governo. Pelo governo, porta-voz, isso mesmo. Olha, o doutor Calil me falou isso. Mesmo com a entrevista do doutor Calil, com a comunicação do hospital, alguém tem que concentrar como comunicador do governo. É informação de Estado. Informação de Estado. Não estamos falando... informação de Estado, né, claro. O Demoro estava falando de um piloto de Fórmula 1. Aí não é Estado, mas ainda assim tem um profissionalismo. Aí são os médicos de uma maneira profissional. Mas aqui, Gabi, é um presidente de uma das 10 maiores economias do mundo. Você não pode tratar Rodrigo, assim... Chega num ponto, eu entendo a preocupação das pessoas, mas veja, a próprio direito à privacidade, eu vou dar um exemplo aqui, que é um entre vários, tá? Direito à privacidade sobre salários, por exemplo. Nós temos direito à privacidade sobre salários. Funcionários públicos não têm, eles perdem esse direito. Então, a depender do lugar que você está na sociedade, você tem uma certa perda de direitos, inclusive da privacidade, inclusive, por exemplo, em processos contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Se você é uma pessoa pública, os juízes entendem que você é mais propenso a ter que aguentar porrada, então não é tão simples, as pessoas podem xingar você, chamar de bandido, não sei o que, é mais difícil você ganhar processos, porque os juízes na argumentação argumentam, não, você é uma pessoa pública, exposta, você tem que saber lidar com isso, né? No caso do Felipe Massa, por exemplo, que não é nem perto de ser um presidente da República, mas por que as informações eram dadas? Ora, o ciclo da Fórmula 1, ele movimenta bilhões de reais no mundo inteiro. Se um piloto está ali, ele vai ser substituído por outro, a equipe vai correr com um carro só, vai entrar o piloto reserva, eventualmente vai ter sequelas e vai ter que ficar afastado a temporada toda. Isso envolve patrocínio do piloto, da companhia, da própria Fórmula 1, spots publicitários que já estão programados, uma série de questões. Os fãs do piloto que eventualmente têm comprado o ingresso para assistir o Felipe Massa no Brasil, não vai correr Interlagos, já muita gente vai querer cancelar o ingresso. Então, assim, isso eu estou falando só da parte capitalista de um negócio que é ultracapitalista, que é a corrida de carro. Agora, você imagina o presidente da República, isso mexe com o governo, se vai ter agora, quem é que vai fazer as reuniões, se o Alckmin vai assumir, se não vai, se esse procedimento significa que o Lula vai ficar mais um dia, 2 no hospital, mais um mês, mais uma semana, um dia mais, um dia menos. É claro que isso é de interesse público, né, gente? E assim, o médico, aliás, o doutor Calil, estava com assim, uma aparência de quem não dorme bem há 2, 3 dias. Imagina, ele foi a Brasília buscar o presidente, trouxe, fez um primeiro procedimento durante a madrugada, deve estar dormindo pouco. E ele não é treinado para dar entrevista, apesar dele ser bem midiático, tem até programa na televisão, mas ele não é um profissional da comunicação. Historicamente, a gente tem, em casos como esse, sempre a equipe médica divulgando o boletim e dando a coletiva de imprensa, mas é isso, né? A gente está falando do caso de um presidente da República. Eu colocaria alguém, um porta-voz. Teria que ter alguém dentro do hospital para fazer esse meio campo com a informação médica, transmitir isso para a imprensa hora em hora, porque tem que ser o dia inteiro, porque é presidente da República. Está faltando. Está faltando. Agora... Isso acaba entrando naquele debate, né? Da comunicação. Da comunicação. Agora, assim, entrando no concreto, só para quem chegou agora, porque a gente está fazendo debate sobre a comunicação do governo, principal, o presidente Lula está bem, conversando, se alimentando bem, vai fazer esse procedimento complementar amanhã, não altera a previsão de alta, que deve acontecer até o final da semana, vai retirar o dreno, então, portanto, está tudo indo bem clinicamente. É isso. Mas é preocupante que se trata de um homem de quase 80 anos, Gabi. É isso. Aqui dadas as informações todas técnicas a respeito da saúde do presidente Lula, acho que vale a pena dizer também que como também Lula continua afastado, pelo menos até a semana que vem, essa é a previsão do Hospital Sírio-Libanês, também foi adiada uma possível troca ali no comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, que é algo que também entra nessa discussão que a gente está tendo aqui. Quem trouxe essa apuração foi a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Seria uma troca, né, de acordo com a apuração da Mônica Bergamo, e alguns outros jornalistas apuraram coisas diferentes e tal,
mas, de acordo com essa apuração, seria a troca do Paulo Pimenta pelo Sidônio Palmeira, que é publicitário. Aconteceria ainda nesse mês, a gente já está chegando ao final do ano, então deve acabar ficando para o ano que vem essa história, Chico. Olha, o nome do Sidônio é dado como certo, por exemplo, entre os amigos dele na Bahia. Conversei com um deles hoje. É dado como certo essa história. Eu não cravaria ainda como jornalista se fosse escrever uma nota hoje à tarde, porque fala-se no Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara. Quer dizer, prefeito ainda, né? Não. Sim. Prefeito ainda até o final do mês, que é um nome muito do partido, é um nome muito do PT, né? Mas o Sidônio é muito forte. O Sidônio que já dá alguns pitacos, assim. Sidônio fez a campanha, é muito querido pelo Lula, e o Lula quer ex-publicitário mais perto da comunicação do governo. Tem, inclusive, com a possibilidade de dispensá-lo da parte mais burocrática. Ficaria a cargo do sub lá, que é o Laerte, do sub do Paulo Pimenta. Mas o Sidônio é tido como o novo secretário de comunicação. Vamos trazer Demore aqui na conversa também para saber se ele tem, de repente, alguma apuração diferente ou também um palpite, né, sobre como seria se o Sidônio, eventualmente, se ele vai realmente assumir esse posto, né? A gente ainda não sabe. Isso aí passa muito pela eleição do PT, como a gente comentou ontem, né? O Edinho Silva também é um cara que está aí num grupo junto com o José Dirceu, tentando disputar o comando do PT para o próximo ano. Aliás, o José Dirceu deu uma entrevista muito boa aqui para o Chico Pinheiro, né? Para quem quiser assistir, fala um pouco sobre isso também, né? Sobre essa sucessão. Bom, o José Dirceu é analista político brilhante, né? Na minha opinião, o melhor do Brasil, né? Ele faz aí uma avaliação histórica do surgimento do PT, de como o partido se fundou, as suas bases, por que ele ganhou tanta atração na população brasileira e por que a esquerda vive essa crise no Brasil hoje. Eu concordo muito com o Dirceu, ele não fala isso exatamente, mas dá para entender que é o que ele pensa. Nós não temos uma crise de esquerda no Brasil, nós temos uma crise do PT, né? Sem PT não tem esquerda no Brasil, né? Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas vamos à materialidade histórica, né? Sem PT a gente não tem esquerda no Brasil, tem partidos pequenos, importantes e tal, mas o PT é a locomotiva que puxa, né, essa esquerda no Brasil, e quando o PT está vacilante, que é nesse momento aqui, em relação a encontrar novas lideranças, em relação à própria maneira de se comunicar, até a criação de uma nova estética, né? A gente viu a extrema-direita no mundo nos últimos anos, ela criou uma estética que chama a atenção das pessoas. As pessoas se movem muito por essas paixões também, né? Então, a estética de você usar o óculos escuro no carro e andar com arma e a bandeira do Brasil, isso é tudo um modo de vida, um modo de viver, um modo de se relacionar com o outro, né? Foge até da política, né? Então, isso tudo está em debate. E eu acho que a Secretaria de Comunicação do governo, ela sofre por essa falta também de rumo de estética. Muitas vezes você não tem como comunicar, você não tem o que comunicar, você não sabe como se comunicar. Isso não está posto. Eu falava com um ministro do governo no ano passado, e ele me falou, cara, eu até comentei, né, lá no comecinho, Rodrigo, lembra quando começou essa questão da comunicação? A comunicação do governo não tá boa. Pô, a gente fala, isso aí é mais de ano já, né? Não tá funcionando, não chega. Os próprios jornalistas, muitas vezes, eu particularmente falo por mim, eu tenho dificuldade, às vezes, em chegar para obter informação próximas do governo, assim, falar para a nossa audiência claramente aqui, porque jornalista apura e conversa com todo mundo, né? Nossa obrigação falar com pessoas, né? Tem dias, Rodrigo, que é mais fácil falar com pessoas próximas ao Bolsonaro do que pessoas próximas ao Lula. E vários colegas me relatam a mesma coisa. O acesso é muito mais facilitado, a gente consegue ter resposta sem embromação, sem enrolação, de um jeito muito rápido, manda zap, o pessoal responde. O entorno do Lula virou um castelo, né? Assim, é difícil, impenetrável. Você não sabe o que está acontecendo ali, né? Então, eu acho que passa muito por isso quem vai assumir essa SECOM. Seja o Sidônio, seja o Edinho, seja qualquer outra pessoa. O próprio governo é ruim de comunicar. Esse ministro me falava no ano passado, eu não consigo me comunicar com a pasta do meu colega. Às vezes eu estou anunciando um projeto, o colega tem um projeto semelhante, a gente podia fazer um negócio junto. Quando viu, já lançou. Aí criaram umas tabelas no ano passado em Excel, para os ministros preencherem, para rodar a informação entre os ministérios. É um problema, como que fala isso de comunicação de empresa, né? Endocomunicação, tem um nome para isso, né?
é um problema de dentro também, né? Não é só um problema de dentro para... Não é que tudo tá bem na comunicação dentro e falta só jogar para fora. Não, tem um problema sistemático ali, né? Agora, eu quero ver, vai dar trabalho comunicar um fato que está acontecendo agora. Acabou de sair, Gabi. Vocês viram aqui a decisão do Banco Central? Subir a taxa Selic em 1 ponto percentual, em mais 1 ponto, uma paulada nos juros. Caramba. A maior paulada nos juros no governo Lula. Então, o Brasil passa a ter o segundo maior juro real do mundo com segundo essa maior juro decisão do do mundo. Copom. Então, acabou de sair a decisão do Copom. O adeus do Roberto Campos Neto foi na paulada. É uma paulada enorme. Eu vou trazer aqui exatamente a taxa, né? Aumento de 1 ponto na Selic, chegando a 12,25%, segunda maior taxa do mundo, né, Gabi? E é a pressão da Faria Lima dando certo. Eles estão colhendo o que eles... Eles ganharam no discurso nas últimas 2 semanas. Eles estão fazendo uma coisa que foge a qualquer ideia de humanismo, etc. Já começou a sair notas aqui e acolá, que você notou quando o Lula entra no hospital, quando anunciam no dia seguinte a cirurgia, aquela especulação braba em torno do dólar, diminui. Ela é administrada para cair um pouco. O Lula está doente, significa um governo um pouco mais fraco. O Lula não está doente, fez uma intervenção, mas é um sinal, ou seja, para o mercado é bom o Lula estar frágil, é bom, fisicamente. O mercado tosse, de alguma maneira, por um Lula, no mínimo, enfraquecido. Exatamente. Então, é um mercado que joga... Os números traduzem isso. São os corvos, né? Em vários sentidos. Agora, é um resultado para a economia brasileira super complicado e o Galípolo assume no meio disso, dessa pressão para que suba mais. Porque a pressão é para que chegue a 14 a taxa de juros no Brasil. Já passou de 12 pontos percentuais. E se o mercado ganha assim, 100% essa luta do escopo econômico, ele tira Lula de 2026. Tira. Tanto quanto, mais do que qualquer ideia de doença. Sim. Mais do que a idade, mais do que qualquer coisa. É a asfixia da economia que estava projetando aí crescimento, vai crescer 4% o PIB, e aí você vem com uma paulada dessa, você vai asfixiar investimento, paralisar novos investimentos e tal. É algo realmente bastante preocupante para a gente acompanhar e analisar também, né, Demori? Para ver também, bom, primeiro o Gabriel Galípolo vai assumir uma bomba, não há expectativa nenhuma que ele consiga assumir o Banco Central e começar a baixar juros, isso não vai acontecer, se ele fizer isso, o mercado derruba o governo. Não tem como fazer milagre disso também, né, Demori? Não vai fazer, não vai nem peitar, porque não tem nem força para peitar, não tem força econômica, não tem força midiática, não vai fazer isso, e aí é muito curioso. Eu gostaria que algum economista pudesse explicar isso, de repente alguém que a gente possa chamar nos programas. O pacote de cortes do governo estima cortar 70 bi em 2 anos, né? Eu quero saber, só que o governo agora vai aumentar o juro. O juro é quanto a gente paga para pegar dinheiro emprestado no mercado. Olha, esse 1% de aumento, Rodrigo, é capaz de anular metade do pacote de gastos já. O mercado é um mercado curioso, né? Veja só. O mercado pressiona o governo para cortar gastos. Fala, não, vocês estão gastando demais, tem que cortar, a dívida do PIB em relação ao PIB é muito alta, 80 e poucos %, ignorando o fato de que a maior parte da nossa dívida é em reais, a maior parte das economias pelo mundo aí que estão de vento em popa tem dívida muito maior do que o Brasil, não vou nem citar Japão e Itália, mas tem outras, né, que tem dívidas enormes. Aí fala, não, tem que cortar. Aí apresenta o pacote e fala, é pouco, tem que cortar mais. Aí uma semana depois, o Banco Central, que é aliado dessa gente toda, vamos lembrar a pesquisa que é feita no mercado, a gente fala em mercado são 105 pessoas, né, que administram as fortunas do Brasil, e aí o presidente do Banco Central, que é aliado dessas 5 pessoas, que administra a fortuna das famílias endinheiradas do Brasil, vai lá, aumenta 1 ponto, olha, deve ter comido já metade dos gastos do Haddad, deve ter sido comido nessa aumento de juros aí. Já foi. Não, e assim, um dos parâmetros, Gabi, rapidinho, eu sei que esse tema parece, nossa, mas vocês estão falando de um assunto chato aí. Não, gente, isso aqui é o coração da disputa no Brasil, né? A economia, como é que vai andar a economia? Primeiro, comunicar que o... Digo, isso é decidir para onde vai o dinheiro, se é para o seu bolso ou para o bolso do Roberto Campos Neto. É a disputa pelo orçamento. E um dos parâmetros que o mercado se baseia para dizer precisa subir os juros é a relação dívida-PIB, né? Quanto que a dívida representa em relação ao PIB. Como dizia o Demori aí, no caso do Brasil, está batendo em 70%, 80% do PIB.
Quando você aumenta os juros, você prejudica tudo, porque a dívida sobe e o PIB tende a crescer menos. Então, a relação dívida-PIB fica pior. E aí você vai ter que aumentar mais os juros. Então, é um enrosco do qual você não sai. E o Brasil está nisso há anos, há pelo menos 2 décadas, vivendo essa pressão. Em alguns momentos você sai. Agora nós estamos totalmente dominados por essa lógica, Gabi. É bom lembrar também, Demore, que no dia 20 de janeiro, Donald Trump vai assumir a Casa Branca, né? Então, isso também vai subir os juros nos Estados Unidos e vai ter um reflexo aqui também. Isso já com o Galípolo assumindo ano que vem também, né? É um cenário complicado. História também. Bom, vamos seguir aqui nos nossos assuntos também. A gente está falando a respeito dessa questão. Eu acho que vale a pena a gente trazer a respeito das negociações para se travar as emendas parlamentares e do pacote fiscal, né? São 2 temas que estão sendo muito discutidos e que também são afetados por esse afastamento do presidente Lula, né? Tem pelo menos 4 ministros que estão tocando essas negociações todas. São o Alexandre Padilha, né, da Casa Civil, o próprio Fernando Haddad, lógico, o ministro da Fazenda, o Rui Costa, da Casa Civil, e o Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Então, tem esse momento de emergência, vamos dizer assim. Quem está tendo que negociar são os ministros, né? Mas também não é nem perto do que ter o Lula ali no dia a dia fazer essas negociações. É um governo muito acostumado, né, Demore, e viciado que só o Lula decide. Ele é muito centralizado nele. Né? Ou os líderes são muito fracos, ou, sabe, Lula concentra mesmo esse poder todo. Não dá para tentar entender. Mas, gente, teria que ser isso na operação do dia a dia do governo. Ministros mais fortes. Não só o Rui Costa, mas teria que chamar o ministro mais forte de educação, saúde, assim, esses ministros teriam que contribuir mais também na popularidade do governo. Eu acho que eles comunicam muito regionalmente, cada um para o seu rincão, para a sua província, e falta esses ministros falando mais para o Brasil, para o país. E no momento desse é que você vê a necessidade que o governo tem, né, do Lula, de tudo concentrado 100% na caneta do Lula. Em Lula recebeu o Arthur Lira, Lula recebeu o Pacheco. Isso é missão para líder forte de governo. Mas aí não entra, será, Chico, a ideia de que, quer dizer, Arthur Lira e Pacheco estão reivindicando ministérios, né? Quem pode garantir ministério não é o Rui Costa, né? É o Lula que pode garantir um ministério para o Arthur Lira e para o Pacheco para que aprove. Desse tamanho de reforma, sim. Né? Porque eu acho que para aprovar o pacote do Haddad vai passar por esses ministérios aí para os 2 atuais presidentes da Câmara e do Senado. Né? É o que está na mesa, parece, né? Vai ter essa entrega das emendas agora. Vamos ver se o apetite vai continuar. Eu acho que vai continuar. Deve continuar. Os ministérios estão para jogo, né? O Ministério da Saúde vai voltar na discussão para tentar tirar a ministra Nízia. Ministra Nízia que teve um começo lá um pouco apagado, depois teve uma segunda parte aí que foi bem, agora essa última parte do Ministério da ministra Nízia, pelo menos para comunicação para fora, não é muito bom, está faltando vacina em vários lugares, eu tenho amigos aí que já falaram que foram 1000 vezes em postos de saúde do SUS para vacinar crianças para Covid, não tem vacina, tem problemas os ministérios do Lula, vários problemas, a organização dos ministérios não é boa, a média dos ministros não é boa, a média do carisma dos ministros, que é cada vez mais importante hoje no mundo de comunicação e redes sociais, é negativa, né? A gente tem ministro que some, gente, que a gente não vê, tirando os do Centrão, nós vamos pegar até ministros que a gente apostava muito que iam aparecer mais, que iam ser até figuras importantes, né, nesse baile de máscaras, que é um pouco a política, né, a Sônia Guajajara, né, a própria Aniele, tirando a questão que ela teve da denúncia gravíssima em relação ao Silvio Almeida, a gente não ouvia mais falar. Os 2 grandes casos da Aniele que a gente teve nos últimos anos aí, foi a assessora dela lá mandando banana lá no jogo do Flamengo e a questão com o Silvio Almeida, né? Então, assim, eu não tô nem aqui falando, mas tirem, você está nos assistindo, tirem pela cabeça a última vez que você ouviu falar na Nelly Franco, na Sônia Guajajara e outros ministros também, né? A própria Nízia aparece pouco com uma pasta grande na mão. Se a gente fizer uma pergunta aqui, vamos fazer uma pergunta para o nosso chat, sem colar no Google. Como é que é o nome do ministro da Educação no Brasil? Pasta mais importante do país, educação e saúde, são os 2 maiores orçamentos.
né? O Lewandowski assumiu no lugar do Dino, que era uma estrela. O Lewandowski é uma pessoa importante, tem seu histórico, mas ele é uma estrela apagada em termos de imprensa, de mídia, né? Não exerce esse papel, né? Eu acho, Chico, se eu tiver que adivinhar, essa semana acabou. Semana que vem é a última semana de trabalho, segunda-feira é dia 16. Do dia 16 até sexta-feira, acabou, Natal. Eu acho que esse pacote não vai ser votado esse ano, não. De jeito nenhum. Agora eles vão usar, inclusive, essa desculpa do Lula internado para chutar isso aí para janeiro. Perfeito. Com certeza, não, também aposto nisso. Mas como você teve um grande ministro em matéria de comunicação, de enfrentamento da extrema-direita, que fez um roteiro de trabalho incrível, combateu bloqueando dinheiro de grandes quadrilhas, que foi o Flávio Dino, né? Você teve de boa comunicação, de enfrentamento, presente em tudo durante o governo, que era uma figura relevante que comunicava ali na linha do Lula. Era o Lula, depois do Flávio Dino. Depois você não teve nenhum ministro ocupa essa faixa do Flávio Dino. Não. Nada. Não cria agenda, né? Não cria agenda para comunicar. Não cria fato público, exatamente. Você pode criar fato público, né? Você tinha no governo Bolsonaro figuras repugnantes, mas que nesse grande baile de máscaras digitais, nessa mediatização que a gente vive, eram excelentes em termos de comunicação. Eles estavam sempre criando fatos esdrúxulos e absurdos, mas as pessoas sabiam o nome de cor de vários ministros do Bolsonaro. Nós vamos saber citar aqui Weintraub, Ernesto Araújo, Tarcísio, assim, Damares. Pensa, se cada um desses, uma vez por semana, criasse um fato midiático, a gente não parava de falar dessa gente. Há quanto tempo a gente não fala no ministério do ministro do Lula aqui, gente? A gente fala do Haddad, que é o cara que está na berlinda aí, tentando se defender das porradas do mercado e da imprensa. Agora, fora isso, não aparece mais quase ninguém. A gente fala de educação aqui, o que está fazendo o Ministério da Educação? Eventualmente pode estar fazendo coisas boas. Agora, eu como jornalista sei muito pouco, né? E aí voltamos à questão da comunicação da porta para dentro do governo Lula também. Eu estou fazendo aqui uma declaração pública que eu já tinha feito outras vezes. É difícil conseguir informação no governo do PT, gente. Meu Deus do céu. Assim, parece que a gente tem que, assim, implorar para ter informação. Chico, 7 horas da manhã, eu tô no ar, ao vivo. Se eu não tenho informação sobre o governo do PT, eu vou falar de outra coisa, meu cara. Né? Exatamente. Então, assim, problema de vocês, tá? Para deixar bem claro aqui, a gente tenta. Agora, a gente não é obrigado a ficar rastejando em porta de palácio para conseguir migalha. A gente tem um trabalho digno de conseguir informação. Se a coisa não vem, paciência, eu vou ligar para o assessor do Bolsonaro, pegar a informação da extrema-direita e dissecar a extrema-direita no Brasil e bola para frente, né? Vamos seguir aqui, mas eu só queria lembrar, né, que não foi prioridade também do governo fazer articulação política para votar LDO lá no primeiro semestre, né, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, depois foi virando uma bola de neve, né, porque aí tem votação da lei orçamentária anual, aí junta com o pacote fiscal, aí regulamentação da reforma tributária, quer dizer, deu um monte de coisa no segundo semestre. Também não dá, né, para fazer tudo isso de uma vez num semestre só. Então, muita coisa vai acabar ficando para o ano que vem, mas não surpreende muito também, não foi prioridade. Agora, vamos trazer outra informação importante aqui, Demore, que é importante a gente conversar sobre isso enquanto você ainda está aqui, sobre a Polícia Federal indiciando mais gente no inquérito que investiga o plano de golpe de Estado. Chegou a 40, número mágico aí, hein? Chegou a 40 golpistas, segundo a nossa tarde aqui. A gente está falando de 3 militares, então importantíssimo. A gente já tinha a maioria dos indiciados como militares e a gente tem mais ainda agora. Então são o Aparecido Andrade Portela, também, olha só, suplente da senadora Tereza Cristina, que era também ministra do Bolsonaro, ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro. Essa informação é importante. O Rodrigo Bezerra de Azevedo, que era aquele Kid Preto, que estava na condição de investigado. Ele foi preso quando a operação foi deflagrada pela Polícia Federal e esse Kid Preto agora também foi indiciado. Era um nome esperado até, né, Demore? E tem também o Reginaldo Vieira de Abreu, um coronel reformado nessa história. Lembrando, nessa primeira operação deflagrada pela Polícia Federal, né, foram 37 pessoas indiciadas e foi ali que vieram nomes enormes, né, tipo Jair Bolsonaro, Braga Neto, enfim, um monte de gente nessa leva e agora a gente tem esses 3 nomes, um deles já estava sendo meio que uma pedra cantada, vamos dizer assim, né, o Rodrigo Bezerra de Azevedo.
São 3 personagens novos aí na mesma trama, né? Agora, Gabi, vamos de novo preparar o coraçãozinho da nossa audiência aqui, como a gente sempre faz, né? Quanto mais gente aparece, quanto mais as pessoas falam, quanto mais a cada semana o Cid fala, uma semana fala X, semana que vem fala Y, depois o advogado fala A, depois diz que não falou A, depois diz que falou B. Quanto mais esses casos acontecem, mais vai demorar, tá? Então, paciência. Eu sempre tenho falado, aquela ideia que saiu lá no começo da operação, que estaria transitado em julgado em junho do ano que vem, olha, bom, tomara, né? Eu sigo duvidando desse prazo e cada vez mais que aparece mais gente, é mais trabalho, gente. Imagina você tá lá na Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal hoje falou para a PGR, olha só, sabe aquele calhamaço de 800 páginas? Pois é, tem mais uma 100 aqui para vocês. Mais 3 pessoas. A PGR vai ter que analisar mais 3 casos, são 40 e poucos casos, vai ter que individualizar crimes de cada um desses casos, para oferecer as denúncias, pode mudar a tipificação penal de cada um dos denunciados. Então, assim, não é um trabalho rápido. E lembremos, a gente recebeu a Jandira Fegali aqui, eu fiz a pergunta para ela, vocês vão lembrar, né? Eu perguntei, Jandira, eu não sei, agora não lembro se foi no N2 ou no N1. Jandira, eles tinham ido visitar o PGR, né? Sim. A Jandira e o pessoal da CPI do golpe. Tinha ido lá falar com o Gonê e tal, e levar simbolicamente o relatório para o Gonê, né? Pô, o relatório da CPI do golpe é espetacular. Vamos lembrar, gente, todos os e-mails do Mauro Cid surgiram na CPI. A gente só está nesse ponto hoje por causa da CPI, senão não existiria isso. Tudo saiu de lá dos e-mails do Mauro Cid. As minutas do golpe, a transferência do dinheiro do Bolsonaro para os Estados Unidos na agência do Banco do Brasil em Fort Lauderdale. Tudo é CPI. Resposta do Gonê para Jandira Fegali. Nunca li este relatório. Vou me inteirar. Então, olha, paciência, viu? Porque tem mais coisa rolando por trás desse negócio todo aí. Muito bem, Demori. Bom ter você aqui com a gente mais uma vez, querido. Valeu, obrigado e até a próxima. Valeu, beijos. Valeu, querido. Valeu, obrigado, Demori. Agora a gente ganha a possibilidade de falar de Jair e os 40 golpistas. Né? Sim. O capitão e os 40 golpistas. Também alô, pode ser. Prinçadão ICL. Alô, equipe de redes sociais. O capitão dos 40 golpistas, né? É isso. Tudo aí. Tá tudo aí e mais da metade milico, né? Mais da metade, bem mais que a metade. Bem mais um monte que a metade. de kids pretos também. As forças especiais estão ali se destacando, viu, Rodrigo? Que loucura. O negócio tá brabo. Vamos seguir aqui falando de uma outra história também, muito importante da gente trazer aqui. Condenação do governador Ronaldo Caiado, hein, do União Brasil, pelo TRE de Goiás por abuso de poder político. Nessa quarta-feira, informação quentíssima aqui que a gente traz também. Juíza Maria Umbelina Zorzetti, que também pediu a cassação do prefeito eleito de Goiânia, o Sandro Mabel, que também é do União Brasil. Trazer alguns destaques aqui para a gente entender melhor essa decisão, tá? A determinação é que os dois, Caiado e Mabel, fiquem inelegíveis por 8 anos e também essa condenação, que é de primeira instância, está decorrendo pelo uso da sede do governo de Goiás, gente, para a promoção de jantar com lideranças políticas entre os dias 7 e 9 de outubro, ou seja, primeiro turno das eleições municipais, depois do primeiro turno das eleições municipais, e usando de forma eleitoral ali a instituição, né, para favorecer o Mabel. Não, eu só ia falar que esse caso aqui, nós vamos discutir tecnicamente tudo, mas tem uma informação política fundamental. É fogo no parquinho da extrema-direita. Por quê? O Mabel, prefeito eleito de Goiânia, com apoio do Caiado, os dois estão inelegíveis, e foi a cidade onde o Bolsonaro passou o dia do segundo turno da eleição municipal, porque o Bolsonaro queria ganhar a eleição de Goiânia e foi derrotado pelo Mabel e pelo Caiado. Então agora, o Caiado tomar essa inelegibilidade significa bagunça no lado da extrema-direita. O Caiado está se apresentando como candidato da extrema-direita para dividir voto com o bolsonarismo. O Bolsonaro está comemorando isso daí, né, Chico? Hoje tem festa na casa do Bolsonaro. Em casa. Que susto. Tem festa Sabia onde ia ser essa festa aí. Vamos chamar a doutora Maíra aqui para a nossa festa. Doutora Maíra Reca, advogada, presidente do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo, para ajudar a gente a entender essa história, né, doutora Maíra? Boa noite.
Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui hoje. Vamos lá, então. Acho que é importante esse ponto que você levanta, né, Rodrigo, sobre essa divisão da extrema-direita. E mais um, né, a gente teve Bolsonaro inelegível, é mais um bolsonarista, uma decisão que atinge também alguém que usou, né, a instituição. Bolsonaro também usou, né? Foi, claro que em circunstâncias diferentes, mas usou para falar das urnas, né, dizer que as urnas não eram legítimas. Então, acho que é importante a gente entender essa decisão como também um recado importante para outros políticos, para outros personagens. Só tem uma pequena diferença que ainda cabe recurso. Aqui é a primeiríssima instância. Né? Começou o jogo. É uma decisão muito importante, mas, doutora Maíra, ainda tem recurso, então temos muito tempo aí de peleja, não? É isso. Na realidade, é uma decisão da primeira zona eleitoral de Goiânia, né, que decidiu hoje condenar tanto Caiado, quanto Mabel, quanto Cláudia, que era candidata a vice, a pena de inelegibilidade por 8 anos. Além disso, aplicou multa, né? A multa ela foi gradativa, para o Caiado foi de R$60 mil, para o Mabel de R$40 mil e para a Cláudia de aproximadamente R$5.320, justamente por eles terem incidido no abuso de poder político e também no artigo 73 da Lei das Eleições, que fala de condutas vedadas. Mais uma vez, é a questão do interesse privado, né, utilizar do poderio público para tentar desequilibrar a eleição e ter aí, se consagrar vencedor. Mas, Chico, como você disse, é uma decisão de primeiro grau, ou seja, cabe agora recurso para o TRE, para o Tribunal Regional Eleitoral, e depois para o TSE. Muito embora a decisão da juíza ela tenha cassado o registro, né, porque eles ainda não foram diplomados, tanto do prefeito eleito quanto da vice-prefeita eleita, eles podem ainda serem diplomados, tomar posse no dia 1º de janeiro, porque é uma decisão de primeira instância. A partir de eventual condenação, manutenção dessa decisão em segunda instância, é que a gente pode ter algum tipo de movimentação, eventualmente eleição suplementar. Mas, por enquanto, é uma decisão ainda primária que cabe recurso para o TRE. Doutora Maíra, o adversário do Sandro Mabel nessa disputa em Goiânia, né, era um candidato bolsonarista, daqueles bolsonaristas de carteirinha. Tanto que o Bolsonaro foi lá para Goiânia, bateu de frente com esse que acabou sendo eleito, que foi o Sandro Mabel. Se a segunda instância confirmar a inelegibilidade, né, porque por enquanto, como a senhora explicou, a primeira instância cassou a candidatura, inclusive, né? Então, se a segunda instância, o Tribunal Eleitoral, mantiver, assume o bolsonarista que perdeu no segundo turno ou tem que fazer eleição nova? Depende, é caso a caso, como é que é isso? Como foi depois da eleição, essa cassação do registro, via de regra, você faz novas eleições. E essa decisão, ela e na realidade, como que funciona? Essa decisão, ela passa a valer imediatamente após eventual condenação junto ao Tribunal Regional Eleitoral, que pode, sim, depois ter uma cautelar suspendendo no TSE para que eles possam continuar no mandato, que é muito comum de acontecer. Né, quando você tem uma pessoa eleita que ela sofre uma cassação do registro e posteriormente do diploma, mesmo com o TRE concedendo mantendo na realidade essa condenação, por vezes o TSE ele confere uma cautela, uma vez provocado, pode deferir uma liminar para que eles possam manter no exercício ali do mandato. Mas ainda nada disso é discutido por hora, porque é uma decisão de primeiro grau. Precisa de fato que chegue isso no TRE e seja mantido, para que, eventualmente, eles deixem o cargo. Mas isso, Rodrigo, só para o prefeito e para a vice-prefeita, porque no caso do governador, como o cargo dele não estava em disputa, a penalidade aplicada a ele não sofre nenhum resvalo no seu cargo enquanto governador, mas ele fica impedido, né, caso a decisão também se mantenha em segundo grau, de disputar as outras eleições. Então, no caso dele, não houve cassação de diploma ou de registro, porque o cargo não estava em disputa, mas sim a decretação da pena de inelegibilidade e aplicação de multa de R$60 mil. Ou seja, ele fica impossibilitado de, eventualmente, ser um candidato à presidência do bolsonarismo nas próximas eleições. Isso é importante. Agora, doutora Maíra, eu queria saber, pela sua experiência também analisando esses casos, qual é a probabilidade, de fato, dessa decisão se manter, né, também?
para os dois casos, né? Governador e também prefeito. Olha, Gabi, hoje eu li atentamente, assim, são 34 laudas da decisão judicial e me parece que está muito bem fundamentada, né? Você tem ali o uso do aparato estatal, com lideranças só da base do governo. Se eu não me engano, o promotor de justiça faz na audiência de instrução 2 perguntas se candidatos do PL, candidatos do PT tinham sido chamados a participar dessa reunião, porque a linha da defesa é que era uma reunião institucional do governador, que, portanto, não tinha nenhum caráter eleitoreiro. A própria testemunha afirma que eles não estavam presentes, que não sabe se eles foram convidados, mas que eles não estavam presentes. Então, você tem uma base do governo utilizando o Palácio das Esmeraldas para fazer essa reunião. Sandro Mabel usou da palavra para falar que estava à disposição. Ronaldo Caiado pede apoio de todos que estavam ali. O que foi servido, né? Os autos falam que foram só servidas bebidas, não tem conhecimento se também foi servido algum tipo de comida, mas isso foi pago com dinheiro público. Os funcionários que estavam ali no evento também eram funcionários públicos. Então, quando você junta todos esses elementos, me parece muito claro a questão do abuso de poder político, que está previsto no artigo 22 da Lei Complementar 6490, e a questão da conduta vedada do artigo 73, da Lei das Eleições, que visa impedir justamente esse tipo de prática, de uma pessoa que está no exercício do mandato eletivo, ela simplesmente utilizar do seu cargo para tentar beneficiar um candidato ou uma candidata que está disputando as eleições. É isso, doutora Maíra. Também queria aproveitar, né, já que você falou a respeito, né, do que foi consumido ali e tal, a defesa do Caiado está se movimentando justamente para alegar que, apesar do jantarem ter acontecido, né, não teve pedido de voto. Então, eu queria te ouvir sobre essas alegações, né, que a defesa já está se movimentando para fazer e o que isso realmente pode reverter essa decisão, assim, se faz sentido essa alegação já. Olha, faz. A juíza, ela afasta isso no entendimento dela, né, de que, muito embora não tenha tido pedido expresso de voto, ela faz menção às magic words, que o tribunal tem entendido como um pedido de voto subliminar. Então, essa questão, conto com o apoio de vocês, estou aqui à disposição, contem comigo. Então, ela afasta essa linha defensiva com base nessa argumentação das magic words. Acho que, ao contrário do que a gente viu, né, quando o Bolsonaro foi cassado, que o objeto, acho que é importante a gente falar isso, que o objeto ali da conversa de Bolsonaro com os embaixadores era um objeto completamente lícito, né? Ele atacava o nosso sistema eleitoral, ele atacava as urnas eletrônicas, ele utilizou daquela reunião para angariar benefício próprio e querendo mesmo desestabilizar as nossas instituições. No caso, agora, que a gente vê de Ronaldo Caiado, o objeto em si, né, o pedido de apoio, ele é um pedido lícito, desde que não fosse feito, Gabi, dentro do Palácio das Esmeraldas. Se fosse em qualquer outro ambiente particular, faz parte do jogo as lideranças, né, fazerem reuniões de apoio. Mas o grande problema, embora o objeto seja lícito, o local onde ele foi feito, o aparato estatal que foi utilizado, isso é que trouxe essa figura do abuso e essa figura da conduta vedada. Agora, assim, é uma decisão de primeira instância, feita por uma juíza, ver como que o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás vai se comportar ao se debruçar sobre as provas que foram produzidas e as linhas tanto da representação quanto da defesa. Doutora Maíra, eu queria também aproveitar para relembrar um caso aqui que a gente não tem falado muito atualmente, tem falado bastante dele até, mas por outro motivo, por conta de violência no estado de São Paulo. Mas falando no caso Tarcísio durante as eleições também, a gente queria trazer outros casos aqui de improbidade, né, ou possibilidade de improbidade praticados durante as eleições. Teve, durante a candidatura do Guilherme Boulos aqui para a Prefeitura de São Paulo, né, uma ação que ele entrou contra o governador, o Tarcísio de Freitas, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A gente se lembra muito bem, porque isso foi no dia do segundo turno, gente. A gente tem até aqui as imagens, né?
desse dia que o Tarcísio disse, do lado do prefeito Ricardo Nunes, que era o candidato que ele estava apoiando ali, não soltou a mão dele em nenhum momento, inclusive. Ele falou que o PCC, facção criminosa, né, o primeiro comando da capital, tinha orientado os integrantes a votar no Boulos. E isso, até na época, né, o presidente do TRE de São Paulo, Silmar Fernandes, disse que não tinha impacto eleitoral. No comentário do Tarcísio, também comparou a declaração do governador a um travesseiro de pena jogado de um prédio. É uma declaração que muita gente usa no meio jurídico para dizer são falas que são lançadas ao vento e tal, né? Como se não tivesse impacto, né, Gabi? Vamos chamar aqui o vídeo, né, para relembrar isso. Vamos lá. Vamos ver. O que aconteceu aqui na capital, que o senhor citou? Na capital? Em relação ao PCC? Teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, que parece que não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato em que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Boulos. E ele fala assim, Boulos, como quem não quisesse nada. Eles já sabiam de que ia chegar aquela fala, né? Você olha para o lado e o Ricardo Nunes está assim. Então já sabiam que ia chegar nesta fala, né? A ideia era essa. Aqui tem uma diferença, né, doutora Maíra? Porque não foi dentro do palácio. Até parece, né, aquele painel atrás, mas aquilo é um colégio em São Paulo, onde eles deram uma entrevista coletiva. Não me lembro exatamente qual era o colégio. Miguel de Cervantes, ali Miguel no Morumbi. Cervantes, exatamente. Isso. Então não é, teoricamente, não é um local público, mas tem o aparato do Estado. O uso do cargo, né? Cargo de governador com informações que vêm da polícia, supostamente, né? Para influenciar na eleição. O que aconteceu com essa ação? Parou? A senhora tem informação sobre isso? O que vai acontecer com o Tarcísio? Ele não vai ser responsabilizado por isso? Ser responsabilizado. Essa ação ainda está em andamento, né? Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Essa ação ainda está em andamento. Eu acho que nesse caso de Tarcísio é ainda mais grave. Quando você faz o cotejo com essa ação que culminou na cassação hoje e na decretação de inelegibilidade, uma das linhas de defesa, inclusive, é que o evento era privado, que não tinha sido transmitido e que, portanto, não tinha atingido o eleitorado, no caso de Goiânia. Nesse caso de Tarcísio e Ricardo Nunes, eu reputo como sendo muito mais grave, porque isso foi televisionado no meio da votação do segundo turno. Se eu não me engano, era por volta de 2h da tarde, quando essa declaração, absurda veio a público, né, e causou um grande clamor. E por que é tão grave? Embora não tenha sido utilizado uma residência oficial ou um local do governador, porque ele estava ali dando a declaração enquanto governador do estado de São Paulo, ao lado do seu apadrinhado político, candidato à prefeitura de São Paulo. E quando isso é televisionado e atinge todo o eleitorado e todos os desdobramentos que vieram a partir dessa declaração absurda e abusiva, isso se torna muito mais grave, porque você teve a massa, né, tomando conhecimento dessa declaração como se o PCC estivesse indicando o voto em Guilherme Boulos. Essa ação, ela continua em ação, não é uma única ação, acho que várias pessoas representaram por abuso de poder político e por uso indevido dos veículos de comunicação social, mas a ação que tem o trâmite previsto na Lei Complementar 6490, é uma ação, ao contrário das outras ações eleitorais, que são mais céleres, né, com prazos em horas, é uma ação um pouco mais demorada. É célere quando se compara ao restante do judiciário, mas ela é um pouco mais demorada, porque está ali em voga a questão da inelegibilidade, a cassação de registro ou do diploma, mas essa ação continua tramitando dentro do tribunal, dentro da zona eleitoral, para posteriormente ir para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Muito bem, eu acho que também, eu queria te ouvir, doutora Maíra, porque eu trouxe aqui o comentário, né, do Silmar Fernandes, o presidente do TRE de São Paulo, falando a respeito disso. É uma posição oficial do tribunal e também nesse contexto, né, enfim, queria ouvir sua avaliação também, com toda a sua experiência na cobertura eleitoral também.
Eu acho que o comentário do presidente do TRE, do Dr. Silmar Fernandes, eu conheço pessoalmente, uma pessoa extremamente séria, competente, ele ainda não teve acesso aos autos, né? Portanto, ele deu a declaração, acho que foi até para uma entrevista, se não me engano, para a Folha de São Paulo, quando ele foi perguntado a respeito de algumas questões com relação ao segundo turno. Não há de ser uma manifestação oficial do tribunal, até porque ele não pode sequer adiantar nenhum tipo de decisão em casos que ele pode votar. O presidente do tribunal ele só vota em caso de empate, né? Então, pode ser que empatando esse processo, quando subir para o TRE, ele tenha que se manifestar. E é vedado aos juízes, aos magistrados, aos desembargadores adiantarem qualquer tipo de convicção sobre casos concretos. Mas acho que a gente tem que esperar isso chegar. Isso não saiu nem da zona eleitoral de São Paulo, para depois, eventualmente, vai subir para o TRE, quando ali os juízes eleitorais vão, a gente chama assim no TRE de São Paulo, os juízes eleitorais vão ter a oportunidade de se manifestar sobre as provas produzidas nos autos ali, que visam a cassação do agora diploma do prefeito eleito Ricardo Nunes, e também a decretação de inelegibilidade, tal quanto Tarcísio. Importante, então esse caso ainda vai avançar e a gente deve ter também esse novo posicionamento. Doutora Maíra, sempre um prazer receber você aqui no ICL Notícias segunda edição. Até que a gente conversou semana passada, né? Mas é sempre bom retomar aqui. Pode vir toda semana que a gente gosta. Por favor. Obrigado. Venho com o maior prazer. Um beijo, boa noite para vocês, gente. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, doutora Maíra Recker conversando aqui com a gente. Não, achei importante ela dizer que o caso do Tarcísio é até mais grave que o do Caiado. Também. Apesar de não ter acontecido dentro do Palácio, ele usa a estrutura, porque ele não estava dando uma opinião, ele estava dizendo, eu tenho informação, e tinha informação porque é governador, e governador é o chefe da polícia, eu tenho a informação de que houve um salve, como eles dizem, do PCC, pedindo voto para um candidato aí. Aí a repórter, qual candidato, hein? Aí ele fala meio baixinho. Meio sonso ali. Meio sonso. Mas isso é o uso da máquina. Se isso não é o uso da máquina para interferir numa eleição, eu não sei o que é. Então, a Carmen Lúcia prometeu agir rapidamente, fizeram aquele alvoroço, nada. Eu acho gravíssimo e é bom que a gente tenha ouvido de uma advogada que é grave mesmo o caso. É isso, gente. Vamos também trazer informações novas a respeito não só do estado de saúde do presidente Lula, mas do entorno ali do presidente Lula. Agora na Globo News, o Camarote, né, jornalista da Globo News, apurou que o Rui Costa esteve com o presidente Lula depois da cirurgia e que ele perguntou, né, da votação, que ele estava bem-humorado, segundo o Camarote disse, né, que o presidente Lula estava bem-humorado e tal, e que o Rui Costa desconversou e disse que só tinha permissão para conversar com ele sobre futebol. Daí Lula riu e perguntou se ele tinha visto a goleada que o Botafogo levou e tal. Mas ele não quis dar nenhum detalhe, assim, de como é que estava, né? Não falou dos juros para não deixar o presidente irritado, né? Também, é verdade, viu, Chico? Também. Cara, esse juro é imoral, né? É demais. O Lindeberg Faria está soltando os cachorros lá em Brasília. Com razão, né? Pelo amor de Deus. Então, aí informações de que o presidente Lula tem sido, sim, visitado, né, não só pelos familiares, mas pelos ministros, pelo entorno dele, trazendo, enfim, informações sobre o estado de saúde dele. O médico também, o Dr. Roberto Calil, já tinha falado que ele está bem-humorado e que está conversando com todo mundo. E amanhã, então, 7 da manhã, esse procedimento complementar que o Lula vai, pelo qual ele vai passar, e 10 horas, mais ou menos, provavelmente, nova coletiva e novo boletim com o resultado desse procedimento, né? Então, no ICL Notícias, primeira edição amanhã, você acompanha toda a atualização sobre o estado de saúde do presidente Lula. É isso aí, gente. A gente vai acompanhar tudo, trazer isso em primeira mão, como sempre, no Desperta, 7 horas da manhã, a gente já traz informações sobre isso. Vamos estar de olho. Agora, eu quero também falar da nossa próxima aula aqui no ICL, viu, gente? Vai ser no dia 15 de dezembro, portanto, domingo agora, a partir das 8 horas da noite, está chegando essa aula aqui no ICL, para te explicar algumas situações comuns que a gente vive. Por isso o nome, o paradoxo da escolha, porque a gente, muitas vezes, por exemplo, liga lá o aplicativo de streaming, fica horas, né, vasculhando para decidir um filme, para decidir uma série e tal. Eu fico assim. Eu também. Não, você dorme escolhendo o filme. Não queria me entregar tão fácil, mas isso acontece, segundo
o professor Barry Schwartz, que é esse psicólogo, né, um excelente psicólogo que vai trazer essa aula para a gente, ele diz que é porque a gente recebe esse excesso de informações que acaba deixando a gente cansado, ansioso, enfim. Então, isso tudo interfere ali na nossa escolha, até na hora de escolher o filminho. Viu? Era melhor quando tinha o canal 4, canal 5, canal 7 só, né? A gente só ia zapeando, né? A gente trocou esse zap, que agora a gente chama outra coisa de zap. Não, melhor ainda, quando não tinha o controle remoto, você pegava seu irmão mais novo e dizia, vai lá, muda o canal. É isso. Vamos ver o recado do Edu Moreira, gente? Vamos lá. Vamos supor que você entre numa loja para comprar uma camiseta e o vendedor te dê 2 opções. Na primeira opção, ele vai te mostrar 3 cores de camisa, para você poder escolher uma. Na segunda opção, ele vai te mostrar 10 cores de camisa para você escolher uma. Inclusive, entre essas 10, as 3 primeiras da primeira opção. Obviamente, você vai escolher ficar com a segunda opção, para ter mais camisetas de onde você vai poder escolher a sua, não é? E isso vai te deixar mais feliz, certo? Talvez não. Um dos maiores psicólogos sociais do mundo mostrou, através de seus experimentos e livros, que o excesso de opções tem nos deixado mais frustrados, mais tristes, mais angustiados. Esse é o paradoxo da escolha. Mais escolhas têm nos dado menos satisfação. Barry Schwartz vai nos dar uma aula gratuita no dia 15 de dezembro, às 8 horas da noite. O presente de fim de ano do ICL. A chance de aprender com um dos maiores professores do planeta sobre um tema que impacta todas as nossas vidas. Se inscrevam agora e no dia 15 a gente se vê. Muito bem, então não deixa de participar dessa mega aula com a gente a partir das 8 horas da noite do dia 15 de dezembro. Domingão agora, você se inscreve em icln2.com.br. E além de dar boa noite para você, eu queria deixar um recado para a nossa equipe que tentou me derrubar neste final de programa ao vivo, vocês não conseguiram. A gente vai acompanhar agora Lindener Pareto com o nosso convidado Rodrigo Nhanhes. Uma breve história da Rússia. Então, a partir de agora, às 7h30 da noite, você fica na companhia do Provocação Histórica. Vamos nessa? Que beleza! Ótimo tema, hein? Eu adoro a história da Rússia. É isso, então vamos nessa? Vamos. Rodrigo Viana, Chico Sá, estaremos de volta amanhã com toda firmeza e força aqui. Obrigado, querida. Obrigado, comunidade. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Até amanhã, gente. Amanhã. Na hora de fazer escolhas, por exemplo, o fundo onde você vai investir seu dinheiro, ou a calça jeans que você vai comprar, a camiseta que você vai vestir, você se sente inseguro? Você fica pensando em como seria a sua vida se você fizesse outra opção ao invés da que você fez? Pois é, se você sente isso, você não está sozinho. Isso é o que Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos do mundo, chamou de paradoxo da escolha. No mundo onde as opções se tornaram muito maiores, as pessoas se sentem cada vez mais infelizes com aquilo que escolhem. No dia 15 de dezembro, às 8 horas da noite, Barry Schwartz, um dos palestrantes mais assistidos do planeta, vai dar uma aula inédita e exclusiva para a comunidade do ICL. O paradoxo da escolha. Por que o excesso de opções arruinou nossas vidas? Uma aula imperdível, um presente de fim de ano do ICL para vocês. Clique agora e se inscrevam. A gente se vê dia 15.